E aí, galera, já aconteceu com vocês alguma vez? Fazendo uma curva num carro, um objeto escapa do painel, andando de ônibus você desequilibra quando ele acelera, quando ele freia, andando de carro você sente ser jogado para frente quando o carro freia. Tudo isso daí são aplicações, são fenômenos que envolvem as leis de Newton, principalmente a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Eu sou o Mendonça, professor de física, e eu vou te explicar um pouquinho a respeito das leis de Newton. A nossa ideia sempre é explicar física voltada para vestibular e trabalhar com experimentos, trabalhar com o dia a dia, beleza? Então eu vou pegar um exercício e a gente vai trabalhar em cima desse exercício com as leis de Newton e principalmente com a lei da inércia, beleza? Vamos lá? Bora começar. Esse exercício é uma piadinha sobre aquele Calvin, né? Aquele personagem Calvin. O Calvin fala o seguinte, vamos lá. Explica a primeira lei de Newton com as suas palavras. Ele teve uma ideia boa e escreveu um monte de asneira, né? Esse carinha aqui do lado não gostou nada não. E ele falou, adoro as brechas no regulamento. Bom, por quê? Ele explicou com as palavras dele. Agora, com as palavras corretas, o que diz a lei da inércia? A lei da inércia é o seguinte, na ausência de força resultante, um corpo ele pode estar em duas situações. Ou ele pode estar em repouso, ou ele pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Parece bem simples quando a gente ouve isso daí, mas muitos alunos acabam errando isso, beleza? Vamos dar uma analisada então nessas afirmativas e vamos ver o que a gente consegue resolver. Vamos lá, assinale a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com uma força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo-o em movimento retilíneo e uniforme. Bom, nós temos aqui então um bloquinho. Nesse bloquinho, nós temos uma força F aplicada nele. Se eu tiver apenas essa força F aplicada no bloquinho, ele vai acelerar, ele vai entrar num movimento uniformemente variado, ele vai sofrer uma aceleração. Mas ele falou que essa força F tem a mesma intensidade da força de atrito. Então nós temos um vetor aqui de mesmo tamanho que o F. Vários alunos pensam o seguinte, se esses dois vetores são iguais, então ele está parado. Quem dizia isso era o Aristóteles, muito antes do Newton. Tá? O Newton e o Galileu, inicialmente o Galileu e depois o Newton, eles mostraram que quando esses dois vetores aqui são iguais, o bloco pode estar em repouso ou pode estar em movimento retilíneo e uniforme. É exatamente isso que está falando a afirmativa. Tá? Então ela tem indícios de que está correta. Porém, vamos dar uma olhada nas outras afirmativas, vamos ver o que elas falam. Beleza? Afirmativa B. Quando um tenista acerta a bola com a sua raquete, exerce nela uma força de mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete, mas em sentido oposto. Isso é terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, se a gente tem aqui uma raquete, vou tentar desenhar uma raquete, e uma bola trocando força com essa raquete. Então, na bola, a bola ela vai receber uma força direcionada para a direita, horizontal, com sentido para a direita. E a raquete sente uma força horizontal com sentido para a esquerda. Isso é ação e reação. O Newton falou para a gente que as forças elas acontecem aos pares. As forças elas são uma troca, sempre em parzinho. Não existe uma força sozinha, beleza? A afirmativa, então, ela é correta, porém ela não é sobre a primeira lei de Newton, ela é sobre a terceira lei de Newton, por isso que a gente não considera, beleza? Novamente, indícios de ser a letra A. Vamos dar uma olhadinha na próxima afirmativa. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a quantidade de movimento do sistema formado por elas depois da colisão é igual à quantidade de movimento antes da colisão, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Vamos supor que eu estou jogando bilhar e tenho uma bola com uma velocidade inicial igual a 0. Vem uma outra bola, vamos pegar uma bola vermelha, com uma certa velocidade. As duas têm uma massa m, tanto a vermelha
quanto a azul, elas têm uma massa m. Então existe uma quantidade de movimento inicial no sistema. Essa quantidade de movimento ela é dada, o módulo dessa quantidade de movimento, pelo produto da massa pela velocidade, módulo da velocidade. Apenas a bola vermelha tem quantidade de movimento. A bola azul não tem, porque ela está com velocidade inicial 0. Aí essas bolas colidem, a bola vermelha colide com a bola azul, e após a colisão, as duas podem sair com velocidades diferentes, podem sair com a mesma velocidade. Vamos supor que as duas saem com velocidades diferentes. Então nós temos aqui a bola azul saindo com uma velocidade final, e a bola vermelha, vamos supor que a bola vermelha retorna com uma velocidade final também, 2. E aqui velocidade final, 1. O que acontece? O que diz a lei da conservação da quantidade de movimento? Se eu pegar esse produto, massa vezes a velocidade no início, ele vai ser igual a massa vezes a velocidade dessas duas bolas. Só que, lógico, tem que ser uma soma vetorial, perfeito? Então essa afirmativa também está correta, isso daí se chama sistema isolado, mas não é lei da inércia, tranquilo? Então vamos, mais uma afirmativa. A letra D. Em um sistema de corpos, onde forças não conservativas não realizam trabalho, só pode ocorrer a transformação de energia potencial em energia cinética ou de cinética em potencial. Esse tipo de transformação de energia, ele acontece em sistemas conservativos. Aqui ele está falando que é não conservativo. Então essa afirmativa está errada. E por último a letra E. Se a força resultante que atua sobre um carrinho de supermercado, enquanto ele se move, tiver a sua intensidade dobrada, a aceleração imposta a ele também terá sua intensidade dobrada. Segunda lei de Newton, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então ele está dizendo aqui na afirmativa o seguinte: se eu dobrar, a força vai dobrar a aceleração. Se a força resultante que atua num carrinho de supermercado tiver a sua intensidade dobrada, a aceleração também será dobrada. A afirmativa correta, só que é uma afirmativa a respeito da segunda lei de Newton. Então o gabarito correto desse exercício é a letra A, envolvendo inércia, que é algo que aparece bastante no nosso dia a dia, andando de carro, andando de ônibus, objetos colocados dentro do carro. Faça uma experiência. Pega um copinho de água, aqueles copinhos de café bem pequenininho, coloca só um pouquinho de água nele, para não estragar nada no seu carro. Anda com o teu carro numa linha reta, com velocidade constante. Vê se o copinho cai do painel. Não cai, ele tem inércia. A força resultante em cima dele é 0, beleza? Agora acelera esse carro ou faz uma curva. Você vai ver que esse copinho vai cair. Coloque pouca água para não estragar nada no seu carro, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. E é isso daí. É a física do dia a dia e a física do vestibular. Eu sou o professor Mendonça, um abraço e até mais.